massa aqui, vamos lá. Pronto, estamos gravando a aula. Oi, professor. Oi, querida. Aqui é Carmen e Nilda, viu? Tava lá a aula online 2. Ah, eu vi. Depois que vocês abriram aí, eu lembrei. Carmen. Olha o nome aí, você sabe mudar o nome? Se você colocou... Mudei. Eu mudei agora. Aqui não Saiu, tá... não? Não. Eita, voltou. Peraí. Isso. Quando Aí, quiser agora colocar o vai. nome... Isso, pronto. Ficou melhor. Aí fica Dupla, melhor. dupla É porque dinâmica. eu encerrei a aula do colégio agorinha. É, você mandou uma mensagem para mim, inclusive, né? Aqui no grupo, colocando aqui no Sim. bate-papo, né? Fica tranquilo, tá? Essas partes eu entendo bem. Sou tranquilo quanto a isso. Tudo bem, professor. Então, Obrigada. tá. Qual é a diferença do ambiente externo para o ambiente interno? Vou falar de novo por causa da gravação, para ficar tranquilo, né? O ambiente externo é tudo aquilo que está fora da organização que eu não tenho controle sobre ele, né? E o que é que eu não tenho controle sobre ele? Por exemplo, eu não tenho controle sobre o que acontece em questões econômicas. Eu tenho influência, mas eu não tenho controle, né? Se eu tivesse controle, a gente não tinha inflação. Eu não tenho controle sobre as inovações tecnológicas que estão acontecendo no mundo. Quando eu falo ter controle, pessoal, eu decido o que eu faço com isso, e eu escolho o que eu faço com isso, e eu faço 100% o que eu quero. Tá? Então, no ambiente externo, eu não tenho como controlar o que ocorre. Já no ambiente interno, está dentro da organização. Eu consigo controlar o que está dentro da organização. Então, é um ambiente controlado. Por exemplo, o que está no ambiente interno? Os recursos da empresa. Então, os recursos físicos e materiais, os recursos financeiros, que é o dinheiro, né? O recurso físico e material é máquinas, equipamentos, prédios, mobília. Esses são os recursos materiais e físicos. Os recursos humanos são as pessoas, eminentemente. O maior destaque que eu dou aqui para os recursos organizacionais públicos são as pessoas. Não é nem tanto os recursos materiais, mas são as pessoas. Por quê? Porque, em geral, o Estado ele não tem tanta dificuldade em adquirir recursos materiais. Ele tem um processo que tramita muito problemático, mas ele, em termos ideais, em tese, tá? Em tese, ele, quando vai fazer uma compra, cada vez mais ele tem pautado por recursos físicos e materiais de primeira. Ele não tem escolhido assim o pior, ele geralmente escolhe o melhor. As compras do setor público são muito pautadas pela qualidade. Eu não estou discutindo a forma que isso tem sido feito, tá? Estou discutindo o enfoque das compras públicas. E aí sobre o quê? Ter bons recursos humanos para usar bem os recursos materiais, né? E também tem os recursos organizacionais, que é uma linha mais nova, que a gente tem, por exemplo, de equipes multidisciplinares, como é que está composto os recursos humanos e materiais. Eu, particularmente, fico um pouco em dúvida dos recursos organizacionais, né, como a cultura organizacional, que eu acho que recursos mesmo são os três primeiros, os físicos, financeiros e humanos, tá bom? Eu tenho controle sobre os recursos materiais? Tenho total controle. Se eu quiser pegar uma mesa e tirar de um lugar e colocar em outro lugar, eu faço isso. Se eu quiser colocar um equipamento de um lugar para outro, eu faço isso. Entendeu? Se eu quiser que o equipamento funcione naquele momento, eu faço isso acontecer. Então, eu tenho total controle sobre isso. Eu tenho total controle sobre os prédios que eu uso. Né? Eu ponho o prédio para funcionar ou não funcionar do jeito que eu quero. Eu tenho total controle sobre os recursos humanos? Em tese, eu teria. Mas, na verdade, eu não tenho. Concorda, pessoal? Em tese, eu teria, mas, na verdade, eu não tenho total controle sobre as pessoas. Talvez é o recurso mais crítico que nós temos organizacional, dentro, tanto pode ser iniciativa privada ou pública, são os recursos humanos. Por quê? Porque nem todos fazem tudo que a gente quer. Porque a gente tem pensamento, a gente tem emoções, a gente tem uma série de fatores. Então, é recurso crítico. Em termos de estratégia, a gente vai considerar que tem controle sobre eles. Por que a gente pode considerar isso? Porque a gente tem um contrato com o servidor público, município ou estado, União, tem um contrato com o servidor público, e o contrato rege que ele tem que fazer o que o Estado quer, sem infringir a lei, né? Dentro daquelas condições pelo qual ele foi contratado, que está no contrato, tá? E aí, o que são esses recursos do ambiente interno? Gente, eu vou ensinar para vocês, se tudo der certo, eu pegar com vocês gestão de processos, que processo é tudo aquilo que a gente faz na organização. Tudo aquilo que é feito na organização é processo. Baseado nisso,
o que nós temos numa sequência ou num sistema de processos? Bom, aqui nós temos o processo. O que é processo? É um conjunto de atividades sequenciais, lógicas, ou seja, inteligentes, que faz sentido. Tá? E esse conjunto de atividades faz com que a gente passe de uma atividade para outra até chegar no produto final. Então, aqui dentro desse quadrinho azul, aqui, ó, nós temos as atividades do processo. Por exemplo, o que o município faz em termos de processo? Faz educação, prover saúde, prover segurança pública, prover iluminação pública, prover lazer público. Mas para ele prover isso, ele tem que fazer uma série de coisas. Essa série de coisas que ele faz são os processos. Para ele executar esses processos, ele precisa colocar os recursos aqui dentro em ação. Porque a gente o que é fazer coisas na instituição, né? Eu até lá naquele conceito de administração que eu passei para vocês, era administrar é utilizar as coisas, colocar os recursos em ação. Então, processo é colocar os recursos em ação. Mas para isso eu preciso colocar aqui dentro os recursos. Que recursos que nós temos? Os recursos de transformação, são praticamente os recursos físicos e materiais, e os recursos a serem transformados. O Estado não trabalha tanto com recursos a ser transformado, trabalha mais com recursos de transformação, né? Que são as pessoas, as máquinas, os equipamentos. E para que servem esses recursos? Para dar as melhores condições para executar as atividades. Se ele der as melhores condições para executar as atividades, a gente tem aqui a entrega de um produto ou um serviço público de valor para a comunidade. Então, essa é a ideia do ambiente interno. O ambiente interno, ele vai estudar tanto os recursos que nós temos, quanto a forma que nós fazemos os recursos. Deixa eu tentar dar um exemplo para ficar mais claro numa questão de gestão pública municipal. Tudo bem? Pensa o seguinte, qual é o produto ou serviço de valor... Opa! Voltar para... Qual é o produto ou serviço de valor que um município pode dar em relação à educação? Agora vocês respondem, só para a gente combinar. Vamos pensar, vou ajudando vocês, a gente vai entrar no bate-papo, que depois do almoço eu sei que... Diga, Carmen Nilda. Professor. Oi, Afrânio. Uma educação de qualidade para os seus alunos? Ótimo, beleza. Então, nós queremos... Vamos melhorar um pouquinho, Afrânio. Nós queremos atingir 70% da população do município com uma educação de qualidade. Pode ser assim? Aí nós colocamos uma meta quantitativa e qualitativa, beleza? Correto. O que o município precisa fazer para poder dar uma educação de qualidade para uma quantidade grande de alunos? Aí agora eu voltei para os processos, tá vendo? Estou aqui. O que ele precisa fazer? Precisa de duas coisas, né? Material e pessoal qualificado. Mas olha para você ver a diferença. Mas muito bom o questionamento. Eu estou no processo, o que ele precisa fazer, não o que ele precisa ter. Porque, dependendo do que ele precisa fazer, vai mudar o que ele precisa ter. Professor. Oi. É fazer um levantamento, né? Não. Ele precisa botar a aula para funcionar. Ele precisa ter aulas. Eu vou simplificar aqui, né? Ele precisa ter aulas para as famílias do município. Se for em quantidade, ter escolas, dar aula em todos os bairros para alcançar os 70%, ou pelo menos 70% dos bairros de Jataí. E precisa ter aula em tempo integral para poder ser uma de qualidade. Eu não estou discutindo filosofia, se acredita ou não acredita em integral, é só como exemplo, tá? Ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa dar aula em várias localidades do município para alcançar a população e precisa ter aula em tempo integral para poder dar mais qualidade. Precisa melhorar os projetos pedagógicos e executar os projetos pedagógicos da melhor forma possível. Então, vou ficar nisso aqui para não se alongar muito. Aí, agora eu vou para os recursos. Se eu tenho que fazer essas atividades, o que eu preciso ter de recursos para poder ter escola em 70% dos bairros de Jataí e que eu preciso para colocar aula em tempo integral? Quais recursos eu precisaria?
Estão em dúvida? Bom, eu preciso de muita sala de aula, então eu preciso de muito prédio físico. Esse professor. Eu preciso de infraestrutura, né, professor? Então, eu preciso de mais professores preparados. Precisa de infraestrutura também. Então, eu preciso de muita sala de aula para essa quantidade. Se eu quero melhorar a qualidade, eu preciso não só de quantidade de sala de aula, eu preciso de sala de aula com quadros bons, com recurso tecnológico bom, entendeu? Com lousa digital, com projetor, né? Lousa branca. Então, eu vou colocar uma série de coisas. Eu preciso de cadeiras almofadadas para os alunos, salas climatizadas. Aí, agora, eu estou falando que ter de recurso para rodar bem meus processos. Uma evasão escolar se também. Se não tiver baixo grau, né? Essa infraestrutura vai alcançar o maior número possível, né? Então, aí nós, olhando pela quantidade, eu preciso ter, por exemplo, se o município tem 100 salas de aula, dá para fazer essa conta e descobrir que ele vai precisar de 300 salas de aula. Aí já é o recurso que você sabe que precisa para atingir a meta. Então, precisa entrar esse recurso no processo para rodar, senão não vai rodar bem. Entendeu? Tem como ter 300 salas de aula? O que vocês acham? Uai, tem. Tem. Claro que tem. Tem como tem. Qual que é o grande problema disso que eu vou trazer para vocês em relação à gestão pública, tá? Se ele quiser ter 300 salas de aula, tem até dinheiro para isso. Só que para ele colocar, hipoteticamente, vamos colocar que só tenha 100, tá? Salas de aula. Eu não sei o número, a gente está só colocando como exemplo. Para ele colocar 300 salas de aula, o governo vai ter que fazer investimento, vai ter que construir escola, concorda? Não é? Sim. Então, sim. Pois bem, pensem comigo. Qual é o maior dilema da gestão pública que vocês vão enfrentar? O maior de tudo. Tá? O maior dilema de Capital tudo. humano. Não é capital humano. Esse é um desafio que você tem, mas não é o maior desafio. O maior desafio é uma frase de um economista francês chamado Jean-Baptiste Say, que ele colocou uma frase uma vez que isso ficou evidente. Ele diz o seguinte: os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas. O que ele quis dizer com isso? Que a população... Oi. Oi, Angelene, tá falando? Pronto. Liguei sem querer, professor, desculpa. Não tem problema não, querido, tá tranquilo. Nós estamos todo mundo em casa aqui. Literalmente falando, né? Estamos em casa. Ó, o que o Jean-Baptiste Say quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: cada vez mais a sociedade vai aumentar as suas demandas, as suas necessidades, e cada vez mais os recursos da gestão pública vão diminuir. E isso é um problema, porque quanto mais a população tem necessidades, deveria a gestão pública ter mais recursos para poder atender essas demandas. Mas o que acontece é o contrário, proporcionalmente. As demandas da sociedade vão aumentando e os recursos vão diminuindo. Se isso é verdade, e acredite, é verdade, o que acontece para o gestor público? Ele tem que fazer escolhas. Não tem dinheiro para fazer tudo que a população precisa. Todo mundo concorda com isso? Ou tem alguém que discorda? Sim, concordo. Não tem dinheiro. Eu discordo. Antes disso, vocês me dão uma licencinha, que eu estou com o meu chefe aqui do Instituto de Ciência e Tecnologia da UEG ligando. Eu peço uma licença, vocês me dão uma licença só para me entender um minutinho? Deixa eu só ver se é um caso de urgência e eu já volto. Vou dar um pause aqui. Claro, professor.